Excelentíssimo Sr. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, meu caro Pedro Passos Coelho, meu caro Pedro Roque, muito obrigado pelas palavras que me dedicaste, Presidente do TSD, meu caro Fernando Moura e Silva, Presidente da FTDC, muito obrigado pela tua intervenção. Permitam-me também um cumprimento muito especial à Lucinda Damaso, Presidente da UGT, aqui presente. Muito obrigado pela tua presença, Lucinda. Trabalhámos muito em conjunto na concertação social. Minhas amigas e meus amigos, o Dr. Paulo Portas está, como penso que sabem, neste exato momento a dar uma entrevista à RTP e por isso mesmo não pode estar aqui convosco como tanto gostaria. E pediu-me que fizesse o impossível, que era tentar substituí-lo, isso não é possível, mas acima de tudo pediu-me uma coisa muito mais difícil. Geralmente preparar um improviso é uma coisa que nos demora muito tempo. Sucede que eu não tive esse tempo para preparar um improviso e por isso mesmo só vos quero deixar 3 brevíssimas notas. Primeira nota. Portugal tem hoje uma dívida de gratidão para com o sindicalismo responsável. O sindicalismo que tem capacidade de compromisso. O sindicalismo que sabe que é por dentro das coisas que nós fazemos avançar as coisas. Já perceberam que eu estou a falar da UGT? Eu acho que hoje... Eu acho que hoje todos os portugueses percebem a dívida de gratidão que têm para com a UGT, para com a capacidade de compromisso, para com a responsabilidade de Estado que a UGT soube demonstrar ao longo destes últimos 4 anos. Tenho dito muitas vezes que, se em Portugal foi possível manter a nossa coesão social, se em Portugal foi possível garantir que ninguém ficava efetivamente para trás, isso deve-se a 2 coisas. Deve-se a um trabalho muito importante que foi feito pelas instituições sociais em Portugal. Mas deve-se também pela enorme capacidade reformista que o sindicalismo responsável teve em Portugal, pela capacidade que tivemos de fazer reformas à mesa da concertação social, sem rupturas, exatamente pela capacidade de diálogo e de compromisso, e por isso mesmo esta era a minha primeiríssima nota. A segunda nota é a seguinte. Combater o desemprego foi, para nós, ao longo destes últimos 4 anos, a nossa maior preocupação. Fazer crescer o emprego é a nossa prioridade ao longo dos próximos 4 anos. Nós recebemos um país que estava com a recessão, estava com uma economia que caía, um país que não tinha confiança e que não tinha investimento. Hoje temos um país cuja economia está a recuperar e a crescer. Temos um país em que a confiança voltou aos agentes económicos, em que a confiança voltou aos consumidores. Temos um país que voltou a acreditar e voltou a investir. E por isso mesmo temos hoje um país que é capaz de gerar postos de trabalho, que é capaz, efetivamente, de recuperar postos de trabalho e de dar uma oportunidade a quem está ainda no desemprego. Isso deve-se muito ao trabalho do Governo, certamente, mas deve-se muito também ao trabalho que os sindicatos, que o povo português, que a resiliência dos nossos empregadores, que a resiliência dos nossos trabalhadores teve ao longo dos últimos 4 anos. Sem essa capacidade, sem essa resiliência, sem esse espírito de sacrifício, isto não teria sido possível. Mas certamente que nós hoje também temos mais capacidade de olhar para o futuro, porque fomos capazes de, à mesa da concertação social, fazer as reformas certas, fazer as reformas que ajudaram efetivamente Portugal a olhar hoje para a frente com muito mais confiança, com muito mais esperança no futuro. Isso deve-se muito também à reforma laboral que tivemos capacidade de fazer à mesa da concertação social. Um grande homem do CDS, eventualmente um dos maiores do CDS, mas que foi alguém que trabalhou muito também numa coligação que teve verdadeiramente um espírito reformista, Adelino Amar da Costa, costumava dizer... O Adelino Amar da Costa costumava dizer que a moderação em política evita a ruptura para poder fazer a mudança. Nós hoje temos essa moderação, efetivamente, na concertação social. E conseguimos demonstrar isto, por exemplo, quando tivemos a capacidade, que muitos não acreditavam ser possível,
de fazer um aumento do salário mínimo nacional, acima até daquilo que muitos consideravam que era efetivamente o esperado, numa lógica de diálogo, numa lógica de concertação. Eu sou daqueles que me lembro muito bem quem é que congelou o salário mínimo e quem é que pôs em causa um acordo de concertação social. Não foi este governo, foi um anterior governo, num tempo até que nos dizia que era melhor que o tempo de hoje. Eu sou daqueles que ainda se lembra quem é que inscreveu num memorando de entendimento que foi negociado com os nossos credores a impossibilidade de aumentar o salário mínimo nacional. Não foi este governo, foi um anterior governo, num tempo que nos diziam que era melhor até do que aquele que nós hoje vivemos. Mas eu sei quem é que conseguiu efetivamente fazer um aumento com significado do salário mínimo nacional. Foi a concertação social, foram os representantes dos empregadores, foi a UGT e foi também, como é lógico, o governo que se senta nessa mesma mesa. Uma terceira nota para terminar, sobre o futuro. O emprego é a nossa prioridade. Nós sabemos bem que o desemprego é a maior fratura social e económica que continua a atravessar a sociedade portuguesa. Sabemos bem que tínhamos uma taxa de desemprego muito elevada e sabemos bem que a taxa de desemprego continuou a aumentar, acima de tudo, por consequência do cumprimento de um duro memorando de entendimento que nós tínhamos obrigatoriamente de fazer cumprir. E por isso mesmo sabemos que o desemprego em Portugal chegou a atingir quase os 18%. Dos 18, desceu para os 17. Dos 17, desceu para os 16. Dos 16, desceu para os 15. Dos 15, desceu para os 14. Dos 14, desceu para os 13. Dos 13, desceu para os 12. E hoje está mesmo abaixo dos 12%. Mas eu também sei que, para alguém que está desempregado, a taxa de desemprego é sempre 100%, porque ele está, acima de tudo, a pensar na sua posição. E é também para esses que nós temos de ter a capacidade de falar. E para esses nós temos de conseguir explicar que não é o governo, é a economia, os agentes económicos que criam emprego em Portugal. E que para termos mais emprego temos de ter confiança. Porque é a confiança que gera o investimento. É o investimento que faz crescer a nossa economia. E é o crescimento da economia que, efetivamente, faz a recuperação do emprego. E eu faço uma pergunta. Quem é que hoje vos transmite mais confiança? Aqueles que têm a capacidade de, à mesa da concertação, chegar às soluções? Ou aqueles que, neste momento, se propõem tirar 14 mil milhões de euros da Segurança Social? Se propõem aplicar a almofada da Segurança Social, que é o Fundo de Estabilidade Financeira, em aventuras como, por exemplo, fazer mais betão e mais imobiliário? Ou até que se propõem fazer uma coisa que ainda ninguém percebeu, que se chama despedimento consensual, sem sequer falarem com a concertação, sem sequer falarem com os sindicatos ou com os empregadores em Portugal. Quem é que vos dá mais confiança? Quem é que vos dá mais confiança? Aqueles que se propõem, como nós, ajudar as empresas, através de medidas ativas de emprego, a poderem contratar? Ajudar as empresas através de um mecanismo que, porventura, é o mecanismo mais positivo que resulta do modelo social europeu que existe em toda a Europa, que é podermos estimular as empresas a gerarem mais emprego? Ou aqueles que, neste momento, sem falarem com a concertação social, já vieram dizer que querem acabar com todas as medidas ativas de emprego em Portugal? Quem é que vos dá a confiança? Aqueles que já apresentaram soluções, propostas e resultados? Ou aqueles que querem pôr Portugal numa rota do experimentalismo, que querem que Portugal embarque numa aventura que, efetivamente, desse ponto de vista, nada positivo poderá dar? Neste momento, eu acho que estas são muitas das perguntas que estão e que têm de estar na cabeça dos portugueses, especialmente aqueles que ainda não decidiram. A nossa obrigação é exatamente conseguir explicar a esses portugueses que é com mais crescimento da nossa economia que nós podemos, efetivamente, distribuir melhor esse crescimento, distribuir melhor essa riqueza, continuar, efetivamente, a combater as desigualdades em Portugal. Fechamos hoje o tempo da emergência social em Portugal. Mas há um novo tempo, que é o tempo do desenvolvimento social. O tempo de continuarmos a reduzir as desigualdades em Portugal.
o tempo de darmos efetivamente oportunidades a quem está fora do mercado de trabalho para que possa voltar ao mercado de trabalho. E esse caminho é um caminho que só pode ser feito com a participação de todos, com a participação dos trabalhadores, com a participação dos sindicatos, com a participação das instituições sociais, mas, acima de tudo, com a vossa participação. Muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar até dia 4. Essa é a nossa grande obrigação. Muito obrigado a todos.